Paz do Senhor Jesus seja com todos nós e que Ele continue falando ao nosso coração nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, verso 12. 1 Samuel, capítulo 4, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós cremos na Tua palavra, cremos que a Tua palavra, ela é inerrante, ela não tem erro, ela é infalível, ela é eficaz, ela é a palavra de Deus. Nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz. Ouvimos já aqui a Tua voz de várias formas, de várias maneiras, e temos até então apresentado o nosso culto a Ti de várias formas também. Ó Deus, cantando, orando, lendo a Tua palavra. Queremos nesse momento especial, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, entender aquilo que o Senhor tem para essa geração, para essa igreja. Deus, nós temos o privilégio de nos assentar diante do Senhor, diante da Tua palavra, e, ó Deus, receber algo precioso. Muito obrigado. Que o Senhor não deixe os nossos inimigos nos atrapalharem nesse momento especial. E que a gente possa sair daqui com um coração transformado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma coisa que tem me preocupado bastante nas últimas semanas, vamos colocar assim, né? Que é a respeito da nossa atual geração, né? E eu tenho conversado com outros pastores, tenho conversado com pastores, a maioria presbiteriano, né? Mas batistas, metodistas e pastores também de igrejas pentecostais. E eu tenho ouvido o mesmo relato com talvez uma ou outra
outro detalhe um pouco diferente, né? Mas nós temos visto atualmente uma geração aparentemente descompromissada com as coisas de Deus. E isso tem preocupado bastante. Eu costumo dizer que se isso não me preocupar é porque acabou o ministério, né? Não tem mais o que fazer, né? Então, Deus tem que incomodar mesmo, né? Tem que incomodar a liderança, tem que incomodar a igreja, tem que incomodar todo mundo. Esse texto aqui, esse contexto aqui que a palavra de Deus nos traz, eu fiquei pedindo muito para Deus uma palavra essa semana que deixasse claro o que Deus quer para a nossa vida, né? Pensando em uma geração que talvez tenha suas dificuldades em entender quem realmente é Deus, né? E o que Ele faz, e o que Ele tem feito. E talvez até está buscando mudança de vida em algumas áreas, mas talvez não tenha encontrado, não sabe onde procurar. E foi isso que eu pedi para Deus, para que Deus nos mostrasse na palavra, né? Mostrasse a mim, mostrasse a todos nós aonde estamos errando e o que temos que fazer, né? Todo início de ano a gente sempre traz sermões, né? Falando sobre coisas que trazem alegria para o nosso coração. Às vezes falar de coisas que nos preocupam também traz alegria para o coração, né? Porque quando a gente discute, a gente traz à tona algo, né? Não esconde, mas traz para a mesa e põe e escancara. A gente vai olhar para aquilo e vai falar, ó, precisamos resolver, né? Isso vai trazer alegria para o coração, né? O que eu tenho pedido para Deus é que Deus já comece um mover dele, um reavivamento nessa geração, né? Eu estive lá no Paraná nas férias e lá eu pensei, bom, lá eu vou ouvir notícias um pouco diferentes, talvez, né? Talvez seja algo regional, algo lá de Cuiabá, né? Enfim. Mas não, o que a gente tem visto é a mesma situação Brasil afora, assim, pelos contatos e também lá pessoalmente, né? Ao ponto de uma pessoa me dizer que entende que se as coisas continuarem assim, talvez daqui 25 anos a Igreja Presbiteriana do Brasil vai entrar num declínio como nunca antes, né? Falando da nossa denominação. Então são coisas que a gente tem que pensar, irmãos, tem que refletir. É bem verdade que a gente vive um momento como nunca vivemos, né? Tem muita coisa nova acontecendo, a gente precisa saber lidar com algumas ferramentas, instrumentos que têm aparecido, né, literalmente nas nossas mãos, né? A gente precisa tomar alguns cuidados. O pecado sempre vai ser pecado, Deus sempre vai ser Deus, Deus não muda, mas nós precisamos entender o movimento atual. E o que eu estou dizendo aqui não é só para uma geração, é para aquela idade, ou para aquela, ou para aquela. Não, é para todos nós. A gente vive o tempo, os dias de hoje. E é nesses dias de hoje, todos têm sua responsabilidade, né? E esse texto da palavra, né, esse contexto aqui, ele me fez lembrar duras palavras que Deus trouxe ao seu povo, né? E aí, buscando alguma coisa, pesquisando, eu achei aqui algo que me chamou a atenção, que é justamente aquilo que eu entendo que esse contexto nos mostra, que é um confronto de gerações. Um confronto da mesma geração, mas com duas perspectivas, né? Então, o texto é muito grande, o ideal seria a gente ler capítulo 2, capítulo 3, 4, né? E ir aí até o 5. Mas a gente não tem tempo aqui, e até teria tempo, mas vamos aqui pegando alguns trechos aí desses capítulos e meditando. O que a gente vai falar aqui essa noite é sobre a geração de Eli e a geração de Samuel. O que fez a geração de Eli, o sacerdote, né? E o que fez a geração de Samuel, né? O que fez Samuel? O que fez Rofini e Finéias, né? Os filhos de Eli. E aí nós podemos tirar aqui inúmeras lições, né? Alguns pastores, pastor aí que é da mídia aí, é Paulo Júnior? É Paulo Júnior? Acho que, né? Alguma coisa assim. Tem um canal aí que prega, sempre está aí com ministrações, enfim. Ele diz num comentário que, na opinião dele, essa é a pior geração que já existiu na igreja cristã. Opinião dele, né? Ele compara lá, ele fala de Pentecostes para cá, talvez nunca existiu uma geração tão ruim como essa aqui na igreja de Jesus. Palavras dele.
Algo para a gente pensar. É um homem de Deus pregando a palavra, né? Algo para a gente pensar. Mas, enfim, dentre tantos comentários, dentre tantas opiniões, o que a palavra nos diz, né? Então, a palavra de Deus nos mostra aqui em 1 Samuel, lá no capítulo 2, vou fazer um panorama, tá? Ele mostra o quê? Ana orando a Deus e assumindo um compromisso com Deus. Então, já começou bem aqui, né? Ana é aquela que era perseguida, tinha lá outra esposa, o seu marido, né? Enfim, e ela não conseguia ter filhos, e aí ela desesperada, ela pede a Deus um filho e diz que se esse filho, Deus desse a ela um filho, esse filho seria consagrado a Deus. E Deus permite ela engravidar e ela entrega o seu filho no templo. Ela entrega para o sacerdote Eli. E é interessante que a gente vai ver no capítulo 2 até o 5 que eu falei, sempre parece que intercala os filhos de Eli e seus filhos com Samuel. Então, o que está acontecendo? As ações de Eli e seus filhos, as ações de Samuel, e como Deus agia trabalhando na vida de todos eles, né? Tanto é verdade que daí lá no verso 12 do capítulo 2, os irmãos podem ir acompanhando aí na sua Bíblia, tá? Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então aqui já mostra quem era essa turma aí, né? Ofni e Finéias eram homens que não se preocupavam, não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial, um falso deus. O que eles faziam? Eles, por exemplo, aqui o texto vai relatando que lá quando tinha a caldeira com as carnes, lá o sacerdote podia vir com um garfo de 3 pontas, botar lá dentro, o que saísse era dele, né? Lembrando que Eli era da tribo de Levi. Lembra que lá das tribos, né, de Jacó, a tribo de Levi, os levitas, né? Aliás, não tem mais levita hoje, é bom dizer isso, né? Já foi, faz tempo, né? Quem canta no louvor não é levita, não existe isso, tá? Isso não está na Bíblia. Tá? Levita, no contexto atual, é só se alguém consegue sair do chão, aí é levita. Tá? Aí levita mesmo, se alguém conseguir, é levita. Tá? Então, acabou isso. Lá tinha ainda, lá estava valendo. Então, ele era um levita, e o levita vivia das coisas do templo. Comia do templo, dormia no templo, né? Alguns até comparam os pastores, que eu acho que tem que tomar cuidado com a tribo de Levi. Eu acho que tem aí algumas coisas, em essência, dá até para comparar, mas tem que tomar cuidado. Enfim, os filhos dele, Rofni e Finé, chegavam lá, não faziam do jeito que tinha que fazer. Eles já conversavam antes com aquele que preparava a comida e falava assim: olha, já tira o melhor, separa para a gente. Não, mas tem um procedimento aqui, tem a gordura que primeiro a gente queima para Deus, né? Deus pediu para queimar a gordura para ele, né? Não tem essa não. Separa aí a melhor carne, a gente já vem, já pega, não tem esse negócio de enfiar o espeto lá, nada. O melhor é para a gente. Então eles eram corruptos, eles roubavam mesmo dentro da casa de Deus, né? Os filhos lá do sacerdote. E aí o que diz na sequência? Diz aqui, fala sobre a mocidade de Samuel, no verso 18 ao 21. Samuel, já começa assim, ó, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Olha que benção. Então tá lá a turma de Eli roubando, descaradamente dentro do templo, trapaceando, enganando, e Samuel o quê? Ministrando perante o Senhor. Olha a diferença aí, tá? Vamos lá, fazendo as comparações. Ok, volta em quem? Em Eli, o texto lá no verso 22, capítulo 2, tá? Não se perca aí. Diz que Eli já estava velho, sabia de tudo que os filhos faziam, estava ciente, e aí ficou sabendo de coisas ainda piores. Eles tinham as mulheres que serviam a Deus ali no templo, eles pegavam essas mulheres e tinham relação sexual com elas. Então eles tinham cometiam atos sexuais dentro do templo de Deus com as mulheres que iam lá servir a Deus. Ofni e Finéias, essa dupla aí, filhos de Eli. E Eli até tentou repreender eles, né? Ele buscou lá os filhos e falou, mas parece aquela cena, né? O pai falando e os filhos estavam nem aí, né?
entrava pelo um ouvido e saía pelo outro, que já mostra aqui um outro problema, que é um problema que a gente vai falar aqui também essa noite, que eu acho que é um dos grandes problemas que essa geração está sofrendo, que é a falta de presença masculina, de homens que assumam o seu lugar e que ensinem, que se coloquem à disposição da sociedade, seja um homem de verdade, né? Do jeito que Deus ensina na palavra. Diz lá Eli para os filhos assim, olha que interessante no verso 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Estavam pecando contra Deus. A coisa estava complicada, afrontando Deus. E aí vem uma profecia. Aliás, no verso 26, logo em seguida, diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. De novo, gritante aqui, né? Então, recebendo a exortação, fazendo coisas absurdas, aonde estava Samuel? Servindo a Deus, servindo o próximo, né? Também um pecador, Samuel, mas a questão aqui é o foco, né? Olha o entendimento de um lado e de outro. E aí vem a profecia. Quem vocês acham que Deus chama aí para conversar? Eli. Eli, vem cá. Como se Deus dissesse assim, vou resumir aqui esse trecho aqui do capítulo 2 que finaliza ele. Eli, acabou. Já era. Já passou. Acabou seu tempo. É o seguinte, você vai morrer, sua família, todo mundo vai morrer. Acabou. Então, irmãos, a Bíblia diz que não se brinca com Deus e o salário do pecado é a morte, né? Então, quem vive em pecado vai colher morte. Quem vive pecando vai ficar experimentando o sabor amargo da morte constantemente. Vai se afastar de Deus. E Deus vai cobrar. Vai ter um momento que vai sentir o Deus que também é juiz, né? Então, não vale a pena brincar com Deus, né? Não vale a pena levar as coisas de Deus na brincadeira. Quem perde sempre é a gente, né? Quem intercederá? Quem intercederá? Pergunta de Eli, né? Diz lá o verso 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Rofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Imagina Deus chegando e falando assim, ó seguinte, Eli, vai morrer todo mundo na flor da idade, seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Eu estou falando aqui de um tom, que não estou dizendo que é o tom que Deus falou ou fala, né? Mas é algo aqui que assusta, né? Humanamente falando. Mas Deus não chega assim do nada e fala, ó, decidi que vai morrer alguém da sua casa. Não é assim. Tem consequência, porque pecado tem consequência. Brincar com Deus tem consequência. E aí vem Samuel na história, capítulo 3. Deus começa a falar com quem? Com aquele que está levando as coisas de Deus a sério. O Samuel, o jovem Samuel. Tanto foi surpresa para Samuel que Deus fala, opa, eu? Aí ele vai falar lá com Eli. Eu acho fantástico isso, né? Ele busca a autoridade. Estava com problemas, Deus já tinha dado na cabeça dele, já tinha decretado algo aqui, né? Tinha deixado claro o que ia acontecer, mas ele vai lá e fala com a liderança. E aí o que acontece? Se repete, ele falou, opa, presta atenção, quando falar com você, fala assim, Deus, Senhor, o que o Senhor quer comigo, né? E aí Deus fala com Samuel. Diz lá no verso 11 do capítulo 3, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ao ouvir, lhe tinerão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. E aí ele fala sobre o julgamento dele para com a casa de Eli. E Samuel conta para Eli. Então se confirma ainda mais aquilo que Deus já vinha dizendo ao sacerdote. Lá no capítulo 4, os filisteus entram em guerra com os israelitas. E aí o que acontece? O povo
a casa de Eli consegue perder aquilo que talvez tinha de mais importante ali entre eles, que era a arca do Senhor. A arca de Deus é tomada. E não só isso, ó, diz lá no verso 10 do capítulo 4, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. A coisa foi tão feia, mas tão feia, que 30.000 homens morreram de pé. O resto fugiu, derrotado. E a arca de Deus foi levada para o meio dos filisteus. Quem estava no meio dessa turma que morreu foi quem? Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finés. E aí chegamos no texto que eu li no início da mensagem, quando Eli recebe a notícia, cai para trás e morre com o pescoço quebrado. Então se cumpre a palavra de Deus, né? Às vezes a gente ora assim, né? Que se cumpra a palavra de Deus sobre a minha vida, né? Cumpriu aí sobre a vida de Eli, né? Ele morreu os filhos, ele morreu depois de saber da notícia da morte dos seus filhos. Não é fácil para um pai receber a notícia da morte de um filho. Eu nunca passei por isso, mas eu espero não passar. Mas as situações que eu já convivi desse tipo, consegui sentir a dor, né? Dos pais que perderam seus filhos, e não é fácil. Aqui a gente está falando de uma perda de filhos de uma maneira ainda mais trágica, né? Por desobediência, por não levar as coisas de Deus a sério, né? E assim que Deus trabalhava naquela época e trabalha hoje também, irmãos. Para finalizar aqui esse panorama, o verso 21. Então, o verso 19 em diante, diz que a mulher de Finés estava grávida. Ela recebe a notícia, ela tem o filho, ela morre, mas antes de morrer, ela dá a notícia, né? Ela dá o nome para o filho, Icabô, ou Icabode, alguns chamam, usam esse termo Icabode. Mas que seja Icabô ou Icabode, o significado é o mesmo. Foi-se a glória de Israel. E aí eu dou uma parada aqui. Irmãos, o que eu queria refletir aqui essa noite é sobre o perder a glória de Deus, né, no nosso meio. O que me preocupa nessa nossa atual geração é que a impressão que eu tenho é que está se perdendo exatamente isso, o entendimento da presença de Deus e a sua glória no seu meio, né? E a gente precisa repensar. Essa geração aí de Eli, se a gente fosse elencar aqui, a gente poderia colocar o seguinte, fazendo até algumas comparações, né? Diz aqui, ó, cadê? Vamos lá. Essa geração roubava e desprezava a oferta do Senhor, eram adúlteros, né? A geração de Eli é aquela religiosa que vivia no templo, parecia tudo certinho, mas Deus não mais falava com eles, com essa geração. Então a geração de Eli é aquela geração que às vezes está dentro do templo, que está fazendo tudo até certinho, bonitinho, né? Conforme os padrões, né? Mas está longe de Deus. A geração de Eli atual é uma geração que se preocupa tanto com a aparência, mas se preocupa muito pouco em estar perto de Deus, né? Está muito preocupada, né? Então, estava pensando isso, né? Uma coisa que é fato, né? A Bíblia fala, mas até o próprio mundo fala sobre isso, né? A Bíblia fala como? A Bíblia diz assim, aonde está seu coração? Né? O que está ali? É o que você tem de mais precioso. Você coloca o seu coração no que você tem, que você entende que é o melhor. E às vezes as pessoas estão perdendo tanto tempo e não estão percebendo. Estão perdendo tanto tempo, por exemplo, com atividade física, vamos colocar. Né? Atividade física. E lá acaba tomando um lugar na vida dele, que tudo na vida dele gira em torno disso. Então perdeu o objetivo principal, que é o quê? Trazer uma saúde física, uma qualidade de vida. Parece que vive em função, né? Aí se arrebenta, né? Aí arrebenta joelho, arrebenta tudo, né? Vai arrebentando. Não, mas aí eu preciso fazer outra atividade para fortalecer aquilo que está arrebentando. E isso não vai terminando, né? Fica uma coisa insaciável, né?
E, enfim, a gente poderia citar outras coisas mais. Ó. É, é uma coisa para se pensar. Ó. A geração atual, de uma forma geral, e a igreja está indo nesse bolo todo aí, aqueles que temem e conhecem a Deus, e estão deixando a vida girar em torno de coisas e situações que acabam afastando ela de Deus. Essa geração é uma geração que está com o corpo na igreja, mas a mente está lá fora, né? Ou às vezes a própria pessoa está lá fora, né? Mas não consegue ficar dentro do espaço de culto, né? Ou fica... Fica tranquilo, irmão, se quiser tomar uma água no banheiro, pode ir, tá? Talvez nesse momento você vai ser alvo, né? Tu não vai olhar para você, mas não é o caso. Ir no banheiro e tomar, não tem problema, vai e volta. Eu faço isso, eu vou, volto, né? Às vezes, mas assim, parece que não consegue ficar, né? Não liga no que está falando, não conecta. A geração desconectada, né? Aí fica conectando em outras coisas. Tá aqui com o corpo, tá com a cabeça lá no resultado do jogo, né? Agora, antes era assim. Agora, para piorar o que a gente parece que tem visto por aí, é o seguinte. É melhor até ficar lá assistindo do que vir para a igreja, né? É um jogo tão importante, né? E tem se colocado muitas coisas, em vez de estar aqui, né? Em vez de estar aqui no meio do povo de Deus. Qual é o ganho de estar aqui na igreja? Eu preciso estar aqui para cultuar a Deus, nesse lugar aqui? Não exatamente. Mas aqui, quem é membro dessa comunidade assumiu um compromisso e disse que ia caminhar aqui, aqui é o melhor lugar para se estar no domingo, né? Seja de manhã, seja à noite, né? Uma pessoa me questionou, mas por que eu tenho que ir 2 vezes no domingo? Eu falei, porque você tem 2 oportunidades de estar em comunhão. Com Deus e com o seu povo. Né? 2 oportunidades, podia ser até mais. Quem sabe eu convidar para ir almoçar, né? Isso está ficando meio raro, vocês estão percebendo? Às vezes, assim, o pessoal sai, cada um já espalha para o seu lugar, né? Chamar para almoçar, terminou. Pelo menos quando eu comecei a caminhar na igreja, né? Lá com meus 20 e poucos anos, eu lembro que ainda tinha disso, né? A gente saía do culto, da escola dominical no caso, né? Falava assim, nós vamos almoçar juntos, né? Vamos lá, um grupo. Tem até uns grupos que vão. Mas a gente vai entrar em outra questão que é preocupante nessa geração. A geração se fecha tanto que ela vira uma panelaça, né? Aí vira uma panela de pressão, uma panela, parece um cofre, né? A panela formato cofre. Ela fica em si mesmada nela mesma. Isso também tem acontecido muito por aí, né? Aí os grupos se fecham muito. E aí não dá espaço para ninguém se aproximar, e fica ali. Isso não é igreja. Né? Isso não é. O desafio de igreja é justamente o confronto, é estar junto, é você andar perto de quem você fala assim, puxa, esse aí eu queria andar longe. Anda perto dele. Né? Deus tem um propósito. Vai. Aquele que parece com você é desafiador, anda perto dele. Né? É legal andar com gente diferente. Né? Se tem uma coisa que incomoda é você andar com pessoas que lembram você, que parece que andando com um espelho, né? Você fica olhando, você está vendo você o tempo todo, né? Nas ações, né? Nas falas, nos pensamentos. Você fala, puxa vida, eu não quero andar, que já chega eu, né? Eu já não me suporto, mais um. Não, mas é desafio, né? É desafio você andar com pessoas que parecem com você também. Se Jesus pensasse assim, acho que ele ia andar sozinho na Galileia, não ia chamar ninguém, né? Só ele, já estava autossuficiente. E ele era mesmo. Ele era. Mas ele chama 1, chama 2, chama até chama 12. Né? E diz para esses 12, vão impactar o mundo. Desdobramento aqui, de 12 vai mais 12, cada um vai mais 12, vamos indo. E vamos ganhando o mundo, né? Mas temos aqui a geração de Samuel, irmãos. Graças a Deus. Né? No meio de Elis, Rofinis e Finéias, nós temos aqui também Samuéis, né? E Samuel estava ali no meio. Estava vivendo nesse tempo. Aliás, Samuel andava bem perto de tudo isso. Ele presenciava muita coisa. Mas Samuel, ele ficava firme no seu compromisso, né? Compromisso esse firmado pela sua mãe. É bem verdade que Deus tem um propósito bem estabelecido na vida das pessoas, né? E a gente não tem como prever quem vai permanecer, quem vai cair, quem vai se desviar, quem vai voltar, quando, como, onde. A gente não prevê essas coisas. A gente ora e coloca diante de Deus, torcendo para que todos fiquem firmes no caminho, né? Mas imprevistos acontecem na caminhada, né?
Um texto que eu também lembrei foi do filho pródigo, né? E eu arrisco até chamar essa geração, não de geração Eli, Rofini, Finés, ou até mesmo como um outro autor que eu vi, estudando, que ele fala que essa geração é a geração Icabode. São opiniões, né? Como lá o pregador que eu citei no início disse que a pior de todas as gerações da história da igreja, né? São opiniões. Eu diria o seguinte, eu arrisco dizer que é a geração filho pródigo. É coisa da minha cabeça. Geração filho pródigo que a gente está vivendo, né? Que é uma geração que parece que chega para Deus e fala assim, Deus, quer saber? Vou tocar minha vida aqui. Chega para o pai e fala, vou tocar minha vida, dá minha parte aí. E Deus é tão bom e misericordioso que ele até derrama a bênção, né? E aí vai viver a vida, né? Aí decide quando, onde quer estar, né? Quem vai pregar? Ah, eu vou. Ah, esse aqui eu não vou. Quem vai dar o estudo? Qual é o tema? Ah, esse tema aqui eu não quero ouvir, não. Aí fica rodando, é uma outra coisa que tem sido constante, é uma tal de rodar nas igrejas, né, pessoal? Não sei se faz a agenda assim, né? Olha a programação da igreja e fala, domingo tal eu vou nessa aqui porque tem esse pregador. Irmãos, eu creio que a palavra de Deus está sendo pregada, glória a Deus por isso. Deus vai alimentar o seu povo, seja onde for, né? Mas não é isso que deve nos motivar, né? Não é isso, né? O desafio é estar onde Deus nos quer, né? Aonde Deus me quer. Né? Se assumir um compromisso aqui, é aqui, né? Então, é onde nós assumimos o nosso compromisso, é ali que Deus nos quer, porque Deus leva a sério o compromisso. Se a pessoa está afastada, está vivendo como filho pródigo, né? O nosso desafio é ir atrás, né? E aí? Vamos conversar com esse filho pródigo aí, vamos tentar trazer, é um desafio. Mas essa geração filho pródigo fica assim, vai gastando, né? Vai chegar uma hora que a conta vai chegar, eu não sei quando, mas vai chegar. E não estou aqui dizendo maldição não, tá? Mas quem leva uma vida como o filho pródigo levou, de uma forma assim, gastando à vontade, enquanto tem vai gastando, vai usufruindo, seja lá ou seja aqui, onde for, chega uma hora que acaba. E aí dali a pouco vai estar disputando comida com os porcos. Que é isso que aconteceu com o filho pródigo. E aí, uma folhinha de alface no meio do lamaçal vai parecer um banquete como nunca teve na vida, né? E às vezes nem a folhinha vai estar ali, porque o porco vai ser mais rápido e vai pegar. E a gente vive numa sociedade que a Bíblia fala que está no pecado, no lamaçal do pecado. Está patinando e acha que sabe para onde vai, patinando. E aí quem tem o discernimento das coisas de Deus, da palavra, fica lá, sentado lá na lama. Só que chega um tempo, pela graça e misericórdia de Deus, que Deus levanta aí homens como Samuel, mulheres como Samuel, né? E aí é o momento que Deus fala, vem para perto de novo. O filho pródigo voltou. E quando ele volta, Deus o recebe. Deus cuida dele. O irmão não ficou com ciúme, né? Deus manda fazer o melhor para recebê-lo, né? Dado o melhor. Porque Deus é gracioso e misericordioso. Esses aqui não voltaram. Rofini, Finéias e Eli, né? Vamos falar mais de Rofini e Finéias agora. Esses filhos de Eli, eles decidiram ficar na lama. Não voltaram. Mas eles não conheciam Jesus, não eram convertidos, né? Tal, não eram eleitos de Deus. Ok, podemos partir por várias, né? Teologicamente a gente pode partir por vários caminhos aqui sem problema, né? Mas uma coisa é fato, a Bíblia mostra que morreram de uma forma desgraçada, né? Desgraçada. A geração dele, a família dele, todo mundo padeceu. E Eli morreu de um jeito que chega a ser até... Caiu para trás da cadeira e quebrou o pescoço. Com 98 anos, já pesado, né? Recebeu a notícia e caiu para trás. Irmãos, o que mais importa aqui, volto a dizer, nesse momento, é o tal do Icabô. A glória de Israel saiu do meio desse povo. Aí eu pergunto para nós como igreja, né? Aonde está a glória de Deus, né? Aonde está a glória de Deus na nossa vida? Será que nossa vida está virando um Icabô também? Pega até a palavra aqui, né? Acabou, né? Será que está acabando? Uma coisa para a gente avaliar.
Como estamos nós? É uma avaliação que eu tenho que fazer na minha vida. O que eu tenho que fazer de melhor? A posição que Deus me colocou também. Estou tentando fazer a partir de agora, aqui na frente. Tentando fazer alguma coisa. Quando a arca de Deus sai, Deus não está mais ali. Deus está em todos os lugares. Não tem dificuldade nenhuma de pensar assim, nenhum de nós deve ter. Mas o texto deixa claro que quando a arca de Deus sai, o povo padece. E o povo estava padecendo. Mas a geração Samuel é uma geração que ouve e vê a Deus. Esse é o nosso desafio. Ouvir e ver a Deus. Irmãos, fale isso para Deus. Se você não tem esse costume, comece a ter. A Deus, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero me relacionar contigo. A geração Samuel é uma geração que faz. Ela serve. Ela se envolve. Ela conecta na igreja, né? Ela está ligada nas coisas. A geração Samuel é uma geração que obedece. Obediente, né? Que ouve a voz de Deus e que faz aquilo que Deus quer. O que traz esperança para o meu coração no meio dessa geração é que Samuel está no meio dela, né? Meu desejo é que aqui só tenha Samuéis, né? Nesse sentido, né? Então Deus, ele não abandona. Tinha ali homens corruptos, sem compromisso, buscando a morte. E aí eles acharam. Mas havia Samuel obediente, que fazia a sua parte. Se alguém aqui, essa noite, anda desanimado, falando assim, puxa vida, eu trabalho, busco e não vejo resultado, ou vejo fulano faz isso, aquele outro faz aquilo, a liderança não faz nada, enfim, faz sua parte. Faz a sua parte. Deixa que Deus resolve, porque Deus vê todas as coisas. E se Deus está falando para você confrontar com sabedoria, por meio da palavra de Deus, né? Toma muito cuidado com isso, né? Faça aquilo que Deus está mandando. Deus chamou Samuel de lado e falou, Samuel, vem cá. Não, é Eli, o senhor bateu na porta errada. Não, é você mesmo. Agora mudou. É o seguinte, Samuel, vai acontecer algo aqui que vai... Acabou. Essa geração de Eli já era. E o que a gente vê Samuel fazendo lá na frente, irmãos? Ele tem um privilégio de ungir quem? O rei Davi. A gente está falando aqui do início da vida de Samuel. Olha, Deus tinha um plano muito maior na vida dele, né? Deus tinha grandes planos na vida de Samuel. Deus estava preparando Samuel. E nossos caminhos às vezes vão cruzar aí os Hofni e Finéias, no meio da igreja, no meio do povo de Deus também. No mundo, nem se fala, né? Mas se você tiver um compromisso com Deus como Samuel, as coisas vão ser diferentes, né? Sofrimento bate na porta, problemas batem na porta, mas é diferente. Eu sinto falta, você tem sentido falta de pessoas que se comprometem realmente, sabe? Eu não estou falando só porque eu sou pastor e pastor do Areão, mas assim, no meio do povo de Deus, gente assim que fala, não, é comigo. Que fala assim, estou à disposição, né? A gente precisa repensar, irmãos, que Deus nos ajude. Eu queria aqui finalizar lendo um artigo rapidamente aqui da revista Ultimato, sobre aquilo que eu citei ali um pouco mais antes, né? Antes eu citei, falei a questão do papel dos homens, né? Enfim, da paternidade, essas coisas. A revista Ultimato, ela publicou aqui um artigo chamado A Geração dos Filhos de Eli. E aí diz assim, ó, quem são os filhos de Eli hoje? Onde estão os filhos de Eli e os Eli desta geração? Estamos vivendo um tempo onde a família vem sofrendo fortes impactos em sua estrutura devido às várias reformulações que estão ocorrendo em seu contexto. Dentre muitas está a ausência da figura paterna dentro do lar.
entendendo por ausência tudo o que pode significar falta de algo ou excesso de coisas. A Bíblia relata a história de Eli e seus 2 filhos, e como nessa relação houve ausência desse pai, que diante dos comportamentos abusivos de seus filhos, preferiu o caminho da omissão. Isso chegou a tal ponto que Deus interviu na história e responsabilizou Eli por não ter agido quando necessário. Aonde estava Eli na vida de seus filhos? Será que Eli dedicava um tempo de qualidade aos seus filhos? Será que os acompanhou na escola? Sabia quem eram seus amigos? Sabia do que os filhos mais gostavam? Sabia o que eles assistiam na televisão? Que tipo de música ouviam? E quanto à vida religiosa eles acompanhavam? Provavelmente a resposta para estas e outras perguntas que porventura venham a aparecer é não. Por isso vieram a envergonhar seus pais, pois estavam entregues a si mesmos. O apóstolo Paulo, em sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, escreve que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Então, por que não chamá-los de filhos de Eli? E se Eli foi responsabilizado, o que dizer dos pais desta geração? Os filhos de Eli desta geração continuam fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Queimam mendigos, roubam indefesos, matam inocentes, desafiam leis e se opõem a qualquer tipo de regras. Mas e os Eli pais desta geração? O que tem a ver com tudo isso? Onde estão os Elis? Envolvidos em seus trabalhos, ausentes de suas casas, omissos em tudo e permissivos ou rígidos demais? No projeto de Deus, os pais precisam funcionar como pais e não somente como colegas, amigos, companheiros, sustentador. Os pais têm a função de educar. Abre aspas, no caminho inculcar as verdades na mente dos filhos e, quando for necessário, disciplinar para que o filho aprenda sobre a arte de obedecer. Fecha aspas. É certo que os filhos de Eli estão entre nós, nas nossas casas, em nosso contexto de vida, mas o que falar dos Elis desta geração? Penso que hoje Deus nos oferece uma oportunidade de estarmos revendo nosso papel de pais e ressignificando os Elis desta geração. Que Deus nos abençoe. Amém? Esse artigo é de 25 de outubro de 2007. Quase 13 anos, 12 anos, irmãos. E a coisa continua crítica, talvez até pior. Fica o desafio. Deus falou em 2007, Deus está falando agora. Eu creio que Deus pode mudar gerações. Eu creio que Jesus é o único caminho para isso. Que caminhemos aprendendo e ensinando mais a respeito de Deus. E tendo compromisso com Deus em primeiro lugar, compromisso real. Quero te convidar a ter um momento de oração. Oração aí no seu lugar, falar com o Senhor. Converse com Deus. Deus fala conosco. Nosso objetivo aqui essa noite não é agredir ninguém. Nosso objetivo aqui não é apontar o dedo especificamente na cara de alguém. Mas eu creio que Deus nos confrontou. Me confrontou como pai, como marido, como pastor, como homem na sociedade. Fale com o Senhor. O que tem te afastado dele? O que tem te afastado de ser um homem de Deus em todos esses papéis que eu citei aqui? O que tem faltado na sua vida? Peça a Deus. Peça a Deus a começar sabedoria. Precisamos de muita sabedoria. Eu me preocupo com as próximas gerações. Que Deus tenha misericórdia de nós hoje. Fale com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nós assumimos aqui um compromisso. Todos que estão aqui essa noite, até aqueles que nos visitam, não estão aqui por acaso. Deus nos chamou aqui essa noite para ouvir a Tua palavra, para assumirmos um compromisso que talvez só mude o teor,
mas que no fundo nos leva a estar mais perto de Ti. O caminho é Cristo, o caminho é Jesus. Ó Deus, queremos andar bem perto do Senhor. Ó Deus, temos tantas dificuldades, tantas dúvidas, tantas falhas, tanta coisa nos impede, ó Deus, se coloca entre nós e o Senhor. Mas que nessa noite, ó Deus, todas essas coisas caiam por terra. Que a nossa incredulidade, nossa falta de fé, nossa falta de motivação, que isso não nos impeça de estar com o Senhor, de estar com a Tua igreja, de estar no meio do Teu povo, seja aqui nesse espaço, seja em outros lugares, não importa. Queremos, ó Deus, estar caminhando, ó Deus, em comunhão. Deus, queremos ser como Samuel, ter o privilégio de ouvir a Tua voz, de atentar a ela e de fazer o melhor. Ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, queremos realmente servir, ó Deus, com o melhor e não com o que sobra da nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Receber a bênção de Deus. A bênção do Senhor sobre nossas vidas. Santo e poderoso Deus, graças te damos mais uma vez por tudo que fez, que faz e que fará. Ó Deus, podemos aqui dizer tantas coisas. Temos tanto para te falar. Eu tenho certeza que o Senhor quer nos ouvir. Mas nesse momento só temos uma coisa a dizer. Graças te damos, Deus. Graças te damos pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar, nessa casa, nesse lugar de oração, nesse lugar de busca, aonde o Senhor se manifesta de uma maneira poderosa. E que o amor de Deus o Pai, que as consolações e o ensino do Santo Espírito de Deus e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.